Olá, olá, olá. Uhul. Live com a Super Thaís, vamos ver. Thaís de Almeida tá aí. Uhul. Espera que eu já te chamo, tá? Agnes, tá chegando o povo. Marcelo. Oi, Marcelo, nossa, quanto tempo. Espera que eu já vou chamar a Thaís, né? Deixa eu aceitar ela. Pronto, já. Oi, Said. Alexandre, uhul! Olá, olá, olá. Vou fazer oizinho para todo mundo. Oi, Tata. Acenando para todo mundo Eu aí. já estou acenando para todo mundo que eu esqueço no meio da conversa. Eu acabo esquecendo. Oi, Magda. Deixa eu ver quem está chegando. Oi, Oi, pessoal. Oi, José Luiz. Eba! Fúvio. Fúvio Almeida. E aí, tudo bom, Tata? Tudo aí com você? Eu tô, ó, Renata, eba! Galera chegando. Eu sempre tenho o hábito de esperar um tiquinho, né? Porque eu falo, bom, Uhum. a gente faz um aquecimento, um aquecimento. Eu fico aqui enrolando, na verdade, o povo, né? Eu fico, porque assim é o jeito que eu tenho de esperar o convidado chegar, ou enfim, né? Poder acertar as coisas, né? E aí eu falei, a hora que eu vi você entrou, eu falei, vou chamar já, assim a gente já começa e escuta todo mundo. A gente tá bem enroladinha. Pois é. A Eliane tá Aliane, aí. Eli, tudo bom, querida? Ah, que legal. Deixa eu falar um negócio, então já vou falar, né? Aproveitando que o pessoal já está entrando. Você também é linda. Eu acho que é assim, ó, gente. A gente quer. Essa aqui é uma conversa, eu vou falar isso de novo, eu vou repetir, tá? Mas aqui é uma conversa muito mais para a gente trocar as ideias do que a gente entende sobre é, empreendedorismo, liderança. A propósito, como é que faz para pinar? Você sabe, Thaís? que é pinar? É para colocar, para marcar a conversa, o que vai ser o assunto. Eu não sei se é no comentário que você escreve e depois fixa. Tenta É aí. isso, será? Deixa eu falar. Tenta, Aqui nós vamos escreve no falar sobre comentário e depois clique em fixar. Eu acho que tem essa possibilidade. Eu não consigo. Vê se empreendedorismo você e consegue. liderança, semelhanças e diferenças. Vai ser o papo daqueles, hein? Quem Semelhanças. já entrou, já vai. Vou dar um spoiler, pode? Deve. Ó, eu coloquei isso aqui. Agora, como é que faz para nenê? Eu não sei pinar. Então, nesse comentário aí você precisa tentar fixar ele. Não Deve ter sei. algum botão. Eu não sei fazer isso. Não tem aqui. Sei Ah, lá. eu Eu tenho também não medo de sei. desligar tudo. Deixa aqui. Eu vou colocando. A Oi, Magda já tá Silvio. aí. A Marina vai chegar daqui a pouco. A Magda já tá aí. Magda, de vez em quando vai digitando pra gente esse texto. Copia e cola aí e vai digitando pra gente. Bom, então, o que a gente quer? Que quem tá aqui clicar em cima e fixar. Falou, Ale, já foi. Eu nem sei onde é que é. Não, Clique em cima e rola fixar. de volta, rola os comentários de novo, volta, vai lá no seu Então, comentário. Alexandre, obrigado! Deu certo! Deu certo. Vamos dar um spoiler para a galera não ir embora. Fiquem aí, porque eu e a Cris, a gente discorda do que a gente vai falar aqui. Então a gente precisa da ajuda de vocês para ver se vocês são o time Cris ou o time Thaís nas opiniões. A discordância. Não, olha, eu acho a discordância uma coisa tão sadia. Aliás, a Muito. propósito, quem tá aí já vai ouvindo isso, tá? Eu, toda vez que eu quero receber uma tarracada, eu ligo pra Thaís. Eu falo, Thaís, me fala aí. Toda Nós vez que eu duas, na preciso, verdade, né? toda vez que eu preciso de alguém para ser sincero, sem ser gentil necessariamente, com gentileza, né? Mas sem ser muito gentil necessariamente, eu chamo a Thaís que eu falo, Thaís, por favor, me ajuda aqui. Deixa eu só colocar essa luz aqui melhor. Beleza. Bom, a gente vai falar então de empreendedorismo e liderança, diferenças e semelhanças. E a gente, quando decidiu fazer esse tema, eu até vou fazer uma brincadeira aqui agora. A gente, quando decidiu fazer esse tema, é porque a gente
além da gente pensar, não é que a gente pensa diferente, a gente discorda em alguns pontos, né? Mas tudo isso também que a gente vai conversar aqui tem a ver com a parte comportamental, comportamento, o que as pessoas são, o que elas querem, o que elas não querem. E a gente, na hora que a gente decidiu falar sobre isso, a gente nem tinha muita ideia realmente desse ponto que a gente discordava, né? Dos pontos que a gente discordava nesses pilares aí, né? Empreendedorismo, empresário, né? E a liderança também. E aí foi curioso, né? Porque hoje a gente estava conversando, né? Sobre isso e tal, porque a gente faz pauta para tudo, né? Ainda bem. E a gente chegou nessa conclusão, né? De que a gente discordava, mas era uma discordância sadia, né? Porque é uma discordância que complementa o ponto de vista da outra, né? Então, eu queria já, assim, meio que entrar no tema e eu queria que você se apresentasse, Thaís, porque muita gente conhece já você, mas não sabe exatamente, assim, tudo que você faz, qual que é, né? Enfim, qual que é a sua pegada aí de empreendedora nesse mundão, no mundão afora? Conta pra gente. No mundão, né? Então, vamos contar aqui, e a minha história ela vai se entrelaçar com a sua, e eu já vou falando também. Olá, tem uma pessoa que não é do fitness aqui, ó, o Fúvio. Eu trabalho numa empresa de aluguel, de freezer, tenda tudo para festa em geral, tá tudo parado no prejuízo, O pessoal que está trabalhando com evento também está parado, assim como o pessoal de academia, que é aqui o segmento que a gente trabalha. A Cris trabalha exclusivamente com a área fitness, né? E foi assim que tudo começou. Então, por isso que eu vou falar aqui, né? A história, ela se entrelaça em alguns pontos aí. A minha primeira empresa eu abri, que era uma revista sobre gestão de academia. Isso em 2002, isso faz 18 anos. Foi a minha primeira empresa. E a Cris era colunista dessa revista, que eu acredito que acho que foi em 2004, tá? Então, você já imagina aí mais ou menos quanto tempo a gente se conhece. 16 né? anos. Há 16 anos. Isso que eu acredito que pode até ser mais, mas que eu lembro é 16 anos, E aí, no Empresário Fitness, foi aí que eu entrei no mercado fitness e onde eu conheci a Cris e conheci um monte de gente e abriram várias oportunidades até o negócio que eu tenho hoje. Então, depois de 3 anos... Verdade, pode parar você. É o Caio que deve estar aí. Então, quando a gente faz essa conta, faça a conta. Eu falo, faça a conta. Aí depois que eu saí da Empresário Fitness, eu saí um pouco do mercado, eu morei fora um tempo, eu casei, quando eu voltei, fui trabalhar em outro mercado, até que eu fiquei grávida da minha pequena e falei, eu não quero mais voltar a trabalhar fora, eu queria trabalhar em casa. Então aí foi que eu abri a minha empresa atual, que são portais de conteúdo e eram revistas digitais. E uma delas se chamava Gestão Fitness. Isso foi em 2009. E, inclusive, a Cris também veio para fazer parte do projeto da Gestão Fitness como colunista e tal. E aí, em 2011, eu fui para o portal da Educação Física. Então, quem é do fitness conhece também. A Cris também fez coisas com o portal da Educação Física. Então, era assim, onde eu ia, eu levava a Cris também. Sempre levei as pessoas, né, que tem uma história aí comigo, que a gente acaba se tornando amiga, né? A Cris é best friend. A Cris é melhor amiga. É verdade, viu, gente? É verdade, nós somos muito amigas mesmo. E aí, depois que eu abri a gestão, fui para o portal da Educação Física, saí do portal depois de 5 anos, em 2016... que eu saí do portal da Educação Física, eu falei para a Cris, Cris, é o seguinte, eu tô com uma ideia aqui de criar um curso sobre liderança, gestão de pessoas para áreas de fitness, para academias, coisa que não tinha na época. Só que eu não sabia fazer isso. Aí aqui tá um pouco do empreendedorismo, né? O empreendedor, geralmente, ele tem a ideia, só que às vezes ele tem problema para executar, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. E aí eu virei para a Cris, falei, Cris, é o seguinte, eu tô chamando você porque eu tô com essa ideia, só que eu não sei fazer. Então, você vai ser meio que minha cobaia. E aí,
E aí ela fala que ela é minha hamster. Eu me chamo de hamster, né? Porque hamster é um nomezinho mais bonitinho, né? O bichinho mais bonitinho. E eu falo, eu falei outro dia isso, né? Eu falei, antes de me apresentar e saber quem eu sou, né? Exatamente o que eu faço, eu queria dizer que eu sou o hamster da Thaís, né? E o pessoal morre de rir, né? Porque tem que É explicar. verdade. E aí, ó, a gente lançou o curso, deu um baita trabalho, mas ficou um curso lindo, ficou assim uma super produção, um curso online muito legal. A gente colocou isso no mercado. No ano seguinte, eu criei um projeto novo, que é uma escola online sobre gestão de academias. Então, eram vários cursos com vários professores. Aí cheguei para a Cris e falei, Cris, e aí, você está dentro? A Cris está dentro. Então, faz 3 anos, né, de 2017 para cá, que ela também está nesse produto que eu tenho hoje, que é a escola Gestão Fitness, né? Então, e fora isso, a gente tem outras parcerias, outras coisas que a gente faz juntas. Então, a gente é bastante. Nós temos uma amizade muito forte, mas o trabalho, a gente também tem muita parceria, né? A gente A tem muita amizade, assim, da sinergia. gente, Na verdade, eu digo que muita a gente tem sinergia. muita sinergia, né? Assim, eu acho que esse assunto do empreendedorismo aqui, ele veio a calhar porque a gente está passando por esse momento, um momento de bastante desafio, né? E que a gente está tendo que testar o tempo inteiro a nossa capacidade de continuar empreendendo ou em continuar com os nossos sonhos. Então, um olhar um pouco mais comportamental, eu diria, agora é a hora que a gente está testando a nossa capacidade de se manter empreendedores, empresários ou líderes ou gestores. Então, esse é um momento muito delicado, muito tenso. E esse assunto que a gente resolveu tratar aqui, né, Tata? Uhum. Apelido de bastidor, tá, gente? Não, o de Na bastidor é verdade, melhor. a gente tem um outro apelido. Na verdade, a gente tem uma história aí que eu vou contar também, né? Que é Claro, a gente, a gente se chama de pão com ovo. pão com ovo. Porque uma vez, a nossa primeira reunião para falar desse projeto, a gente foi fazendo uma padaria. E nessa padaria, a gente foi pedir. E ela falou assim: tá, então, eu vou pedir uma coisa aqui que eu gosto muito. Não sei se você se incomoda, tal, mas é que eu gosto, que é pão com ovo. E eu falei: mas de novo, pão com ovo? Nossa reunião foi a pão com ovo. Muita gente faz reunião com vinho, então a gente fez com pão com ovo, então a gente acabou se tornando isso. Pra vocês verem o nível de intimidade. E é daí pra cima, né? Daí para melhor, né, eu diria. Pra melhor, E aí a gente faz, para vocês terem uma ideia, o nosso nível de empreendedorismo, nível de engajamento com as nossas missões, com os nossos propósitos é tamanho. A gente já tem essa amizade aí de 16 anos, né? Aí ela foi se estreitando ao longo dos anos, né? Em função da gente ir se permitindo se conhecer. E hoje deu no que deu. E a gente faz quase um ano, né? Talvez um pouco menos, que a gente tem um encontro toda semanal, que a gente é um encontro de cérebros, né? Cérebros e ideias. A gente religiosamente tem um dia da semana que a gente e um horário, uma nem espera a outra confirmar, é assim, já manda o link do Hangout ou do Zoom. A gente já manda o link porque sabe que a outra tá ali esperando. Então, a gente queria dividir isso, sabe? Porque esse momento é um momento em que a gente precisa realmente entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão e aquilo que a gente de verdade quer fazer da nossa vida, né? Um momento como esse coloca à prova muitas coisas, inclusive se você está no caminho certo. Uma coisa que eu já posso dizer, e aí olhando para o ponto de vista do empreendedorismo de fato, é que quando você realmente é uma pessoa inconformada e determinada e muito afim de realizar coisas, não tem crise que te pegue. Sabe? Quando você realmente tá, assim, se você tem um propósito de realização e essa realização envolve outras pessoas, outros cenários, outros mercados, outras histórias, não tem crise que te pegue, por pior que seja, sabe, gente? E isso é uma coisa que a gente compartilha. Eu posso dizer que eu e a Thaís, a gente pensa muito igual nesse sentido. A gente tá lá, né? O tempo inteiro
Qual é o primeiro passo para criar conteúdos, cursos nesse segmento? Eu quero só falar um negócio. E aí, o que a gente tem que ter realmente é essa determinação e certeza de que a gente está, independente do fruto, num caminho que faz sentido pra gente, sabe? Isso é empreendedorismo. Eu quero dizer, antes da gente começar a responder, tem uma caixinha do lado dos comentários, a Thaís está embaixo, ela consegue apontar. Tem uma caixinha embaixo dos comentários, do ladinho, que é uma interrogaçãozinha. Aqui é estrelinha. Isso, aí tem um coração. Vocês podem colocar aí a caixinha de perguntas. Então, nas lives dá para ver uma caixinha de perguntas. Do lado tem um aviãozinho. Esse aviãozinho é para direcionar a live para quem vocês quiserem chamar para bater esse papo com a gente. E tem os corações assim do lado aí, que se vocês ficarem clicando, que eu já vi algumas pessoas clicando, consegue atrair pessoas. Isso tudo eu aprendi faz pouco tempo, tá, gente? Eu só tô esnobando aqui. Então, gente, apertem os coraçõezinhos aí para mais gente vir assistir essa live, que a gente vai falar de coisas importantes. Porque nesse momento de crise, se tem uma coisa que as pessoas precisam ter, é o espírito de liderança, tanto nos negócios quanto em casa. Estar centrado na liderança para conseguir direcionar todo mundo. O pessoal apertando aí. Pois é. O pessoal tá apertando e eu acho que foi o Caio que apertou dentro da caixinha para mostrar onde que faz as perguntas. Mas a Priscila tá perguntando aqui pra gente. Pode também no timeline. O único problema é que pode ser que eu não enxergue porque eu sou cegueta. Mas qual o primeiro passo para criar conteúdos, cursos nesse segmento? Qual segmento que você quer saber, Priscila? Porque essa é uma outra coisinha que eu quero que vocês saibam. A Thaís, esta pessoa que vocês estão vendo aí, ela não é só de um lugar, ela é de vários lugares. Conta pra gente, Tata. Então, eu trabalho também com a área de odontologia, a área da beleza e a área pet. Né? Então, eu tenho portais de conteúdos para esses segmentos, tudo sobre gestão. Né? Mas, além disso, eu tenho um canal no YouTube chamado Universidade do Empreendedor, onde toda semana eu coloco um vídeo sobre gestão de negócios, sobre empreendedorismo lá. Inclusive, tem uma playlist lá só sobre gestão de negócios, uma playlist só sobre comportamento empreendedor. E Priscila, fala qual é o segmento que você quer, o que você pensa, porque em breve eu vou ter uma série só falando sobre negócio EAD. Para quem quer montar, olha lá, saúde e estética lá, da área de estética também, eu conheço um pouco dessa área, né, atuo nessa área. Então, a área... Boa noite, Igor. Eu vou estar com uma série especial só sobre para as pessoas que querem montar um negócio EAD. Eu vou abrir para as pessoas exatamente a metodologia que eu criei para o meu negócio, para a escola Gestão Fitness, para a escola Odonto Business. Eu vou abrir numa série para as pessoas aprenderem a ter esse negócio também, de cursos, de recorrência, vou explicar tudo isso. Então, segue lá no meu Instagram. Eu até quero dizer uma coisa, Tata. Você sabe que a gente, quando você é empreendedor, você não necessariamente é várias coisas, né? Você não necessariamente é organizado. Você não necessariamente... Mr. Connect! Você não necessariamente você é organizado. Você não necessariamente lidera. E aí aqui a nossa discussão, que é boa. Uhum. Você não necessariamente você empreende, mas você não é empresário. Então, assim, existe uma questão no empreendedorismo que parece que o empreendedorismo engloba várias coisas, ou essas várias frentes do empreender. E não é isso. As pessoas se confundem um pouco. É claro que quem tem o espírito empreendedor tem um ponto assim do inconformismo que faz sentido, faz parte para quem lidera. Então isso é natural, são pessoas que não são conformadas em ficar na mesma e querem fazer coisas diferentes o tempo todo, ou querem montar coisas diferentes. E a Thaís tem uma coisa nela que é essa questão dessa organização. Até um dia você fez uma postagem sobre os post-its, né? Inclusive, os meus estão ali, ó. A culpa é sua. Eu sou até isso. Porque eu falo... Pior que não é só post-it, são listas. Eu faço listas para tudo, para coisas que vocês nem imaginam. As minhas amigas, a Eliane que tá aí, ela sabe o tipo de lista que eu faço. Ó, a Juliana Mendes, ai, querida Ju, organização é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Porque o empreendedor,
ele tem essa coisa do inconformismo, de não ficar contente, de querer realizar, fazer, porque ele tem muitas ideias, né? Assim. E aí, nessa de fazer, a louca da lista e post-it, a Marina. E nessa de ficar, a Marina também, a doida das planilhas, coitada, ela só se ferra comigo, porque eu fico falando para ela. E nessa de você querer empreender e criar coisas novas, você acaba se perdendo na questão da organização, que é fundamental para o empreendimento. Por exemplo, nos cursos online, que eu faço parte da escola e a Thaís me ensinou muita coisa, uma das coisas que a Thaís me ensinou foi a roteirizar as minhas aulas. Eu sempre escrevi. Desde a época que porque eu sou profissional de educação física, né? Eu sou da área de educação física, eu sou da época de steps e aeróbicas e tal. E eu sempre sempre roteirizei as minhas aulas. Então eu nunca ia para uma aula, para dar uma aula de step, de aeróbica que fosse, que se eu não tivesse escrito até com os bonequinhos, assim, sabe? Mas com aula técnica, teórica, tal, palestras e tudo, eu fazia os roteiros, mas eles estavam um pouco mais no cérebro, né? Assim, eu já tinha o script na mente. Quando eu comecei a construir os cursos online, você me ajudou muito nessa questão de construir, roteirizar. O nome é roteiro. E isso me organizou de uma maneira que me empoderou pra caramba, nos conteúdos, inclusive. Porque você não perde o foco daquilo que você está falando, que você tem um conteúdo, até para gravação de vídeo e tudo, né? Então, isso é uma coisa, assim, super interessante, super legal de aprender com quem é empreendedor. Então, o Alexandre Casemiro, ó, ele está perguntando o seguinte aqui, ó. Posso ser empreendedor, mas trabalhando numa empresa, tipo, sendo um gerente, um diretor? Eu quero responder essa também. Vai, Tata, o que você acha? Inclusive, eu falei sobre isso num vídeo lá no meu canal, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Você pode... Porque, assim, vamos voltar só um pontinho, que era uma coisa que a gente a Cris acabou de falar, que são coisas que se misturam. Uma coisa é você ser empreendedor, ser empresário e ser um gestor, né? O administrador do negócio. Os negócios pequenos, geralmente as pessoas acabam sendo tudo. A pessoa tem a ideia, ela é a que investe, o empresário é o que investe, é o que está com o nome, né? É o que pensa no dinheiro, quanto aquilo vai dar de retorno. Esse é o empresário. E o gestor é aquele que está nos processos, ele é o líder, ele que lidera as pessoas e tal. Juliana, bem-vinda, viu? Então, são três pontos, né? São 3 pés aí que a pessoa tem. O empreendedor é da ideia, o gestor é o que faz o processo, o empresário é o dono do negócio, é o dinheiro, né? Então, quando você fala de empreendedorismo, é o comportamento. Ser empreendedor é o ter ideia, é pensar na dor do outro, é pensar como é que eu resolvo aquele problema. Então, quando a Cris fala assim, que eu tenho as ideias e tal, por que a organização foi necessária? Porque o empreendedor, ele tem um monte de ideia. E a Cris também tem um monte de ideia. Eu sou super empreendedora. Só que quando a gente tem um monte de ideia, isso causa uma ansiedade muito grande, porque a gente fica, pelo menos para mim, né? Ela causa uma ansiedade de estar tudo embaralhado na nossa cabeça. Então, quando tem uma reunião e alguém apresenta alguma coisa para mim, eu falo assim, tá, mas e aí? O que primeiro a gente faz? E depois a gente faz o quê? Eu não consigo pensar nas coisas sem uma ordem. Porque senão, se não tiver uma ordem, não tem execução. Né? Tem gente, por exemplo, que é contra fazer plano de negócios para abrir um negócio. Sem um plano de negócio, você vai deixar coisas sem fazer. Sem ir no mercado, com a receita do bolo na cabeça, mas sem a lista, você vai esquecer de comprar algum item. Então, tudo isso faz parte. Quando você fala de gestão, de liderança, o líder ele precisa ter uma visão sistêmica das pessoas, do organograma. Se ele não enxerga o organograma, que é a organização da liderança, o organograma, como é que você mexe as pecinhas, né? Então, tem uma série de coisas que são necessárias, uma coisa junta com a outra, mas são coisas separadas. E quando respondendo a pergunta do Alexandre, como o empreendedor é um comportamento, então se você é um gerente, você pode sim dar ideias, pensar em outras coisas, trazer coisas de fora, pessoas de fora. A propósito, eu vou falar sobre isso logo mais, que é exato, assim, como eu trabalho com talentos, né, humanos, e o meu foco aqui é desenvolvimento da liderança, né? E eu busco nesse líder
um olhar ou uma competência empreendedora, porque eu não quero trazer para um cliente meu de academia, por exemplo, um gestor, um líder, que não tenha um olhar para o empreendedorismo, que não queira criar coisas, ainda que seja ali. Então, por exemplo, você pode ser um gestor, um líder, com esse olhar do empreendedorismo, fazendo o seu melhor na tua posição. E isso é super legal. Não necessariamente, você pode, por exemplo, é aquela história de que o compartilhamento das ideias. Então, por exemplo, eu tenho um gestor que tem esse espírito empreendedor, então ele vai criar um programa novo, uma modalidade nova, vai me permitir abrir uma segunda unidade, ele vai fazer um trabalho tão bacana, eu também amo a Thaís, ele vai fazer um trabalho tão bacana que vai permitir o crescimento do negócio. Então, Ale, tudo certo, você ser um gestor não significa, que é uma coisa importante do empreendedorismo, que você tem que ter a tua própria empresa. Você pode empreender na empresa do outro. Você pode ser líder na empresa do outro e pode empresariar um negócio de outra pessoa investindo, mas não querendo ser o dono daquilo. Porque são coisas diferentes. E aí entra a parte do comportamento, né? Aquilo que motiva o outro. Tem pessoas que se motivam com o empoderamento, tem pessoas que se motivam com o resultado, com o dinheiro, tem pessoas que se motivam em execução ou em criação. E é disso que a gente está discutindo agora. Eu sou uma pessoa super inconformada em criar coisas, eu tenho uma baita criatividade e sou super empreendedora, mas eu sou empreendedora no meu negócio. Então eu estou o tempo inteiro criando coisas dentro da Brainfit, dentro do RH Fit. O Eric, acho que eu vou estar com ele aí essa semana, se eu não me engano. Eric Rubinelli. O Cris. Entenderam? Então, assim, eu estou o tempo todo pensando em como eu posso criar coisas dentro do meu próprio negócio. Então, eu sou uma baita empreendedora, só que dentro da Brainfit. O tempo inteiro, eu sou super incansável. As meninas que estão aqui, elas ficam loucas comigo, porque toda hora eu tenho uma coisa nova e fazer uma reunião comigo é uma loucura, porque eu vou com pauta, mas eu saio da pauta o tempo inteiro, porque a cabeça não para. Aí eu preciso de pessoas que ajudem essa organização para fazer a roda girar, porque senão não gira. Senão a gente empaca no volume de ideias que a gente tem. E desenvolver essa habilidade no outro, aí é uma outra questão, que é o meu grande barato, que é o desenvolvimento da competência da liderança. Porque tem um outro comportamento embutido no empreendedorismo e nessas questões aqui, que a gente tem uma cobrança. Quem faz isso, ou quem empreende, tem uma cobrança de ter que fazer tudo direito. E esquece de olhar os pontos que te faltam. Então, por isso que todas as vezes, quando eu sou chamada, ou agora aqui a gente está conversando, as pessoas me perguntam, o que você acha que um grande líder tem que ter? A primeira coisa é autoconhecimento. Seja você líder, seja você empreendedor, seja você empresário, seja o que você quiser. Você tem que trabalhar muito o teu autoconhecimento para saber o que te falta, para buscar pessoas que te complementem. Porque senão você vai ficar patinando em cima das suas ideias. E isso é muito frustrante para quem tem essa questão do inconformismo, de não ficar estagnado, né? Assim, eu costumo dizer que eu acordo frequentemente de madrugada e vou para o meu bloquinho de anotações, assim, porque eu realmente sou uma pessoa que a minha cabeça... Minha empresa chama Brainfit, não é à toa, né? Brain, cérebro. Entendeu? Ela não é à toa. E a Thaís me usa de hamster porque ela sabe que a primeira coisa que eu vou dizer é sim. E depois eu vou discutir qual que é o ponto. Tem mais uma pergunta legal aqui, peraí, ó. Nossa, vamos lá. Aqui, a Renata Araújo. Eu sou assistente virtual. Como faço para atrair profissionais liberais para o meu negócio? Agora, a pergunta foi inteira, será? Acho que foi. Acho que é isso. Aí ela falou obrigada. Como eu faço... É porque tem um O assim, mas eu não sei. Então, eu sou assistente virtual. Como eu faço para atrair profissionais liberais para o meu negócio? Quer responder, Tata? Aí a gente entra naquilo que a gente falou, Cris. Aí eu vou falar duas coisas. Primeiro, o autoconhecimento é realmente uma das principais coisas que o empreendedor precisa ter, porque o empreendedor, ele lida
com frustrações, a gente lida com coisas que dão errado, a gente lida inteiro, né? com uma série de perfis de pessoas que, inclusive eu e a Cris aqui, a Cris sabe, eu mando uma mensagem para ela, preciso falar socorro. Ela já sabe que eu tô estressada com alguma Calma, coisa. calma. Vem em Né? mim. Porque às vezes a gente se estressa com comportamentos de outras pessoas, a gente se estressa com o cliente, com outras pessoas. Então, o autoconhecimento, sim, é uma das coisas principais. E, agora, junto com isso, e o que é relacionado a essa pergunta, como é que você faz para atrair, né? Na minha opinião, o empreendedor que tem a ideia, ele precisa ter a habilidade de liderança, né? Na minha opinião. Para ele colocar a ideia em prática, que é o caso, no caso da pergunta, para você colocar a sua ideia em prática, para você fazer a sua ideia funcionar, você precisa de pessoas. Você vai contratar desde o contador que vai abrir empresa para você, você vai contratar alguém para te ajudar, alguém para fazer o design do seu site, sabe aquele comecinho da empresa? Você vai lidar com pessoas. O meu primeiro negócio, que foi a revista Empresário Fitness, eu precisei contratar uma série de colunistas para escrever. Eu lidava com pessoas. Hoje, a escola Gestão Fitness, ela tem lá quase 30 cursos, são 25 professores. Eu tenho que lidar porque cada um age de uma forma, cada um tem um jeito de falar, cada um tem a sua necessidade. Eu procuro conversar com todos. Então, o empreendedor, o dono da ideia, no caso aqui, para eu implementar a minha ideia, eu precisava ter essa habilidade de liderança para conseguir fazer com que todos eles, toda essa galera, constituísse o meu projeto. Eles não são meus funcionários CLT, eles são parceiros, eles têm contrato, cada um tem um tempo de contrato, cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu precisei dessa capacidade, né, de liderar todos eles. Né? Então, quando a pergunta falou como é que eu atraio profissionais liberais, tem uma série vai ficar longo aqui se a gente for dizer exatamente, né, no que eu vou falar na série sobre negócio EAD, talvez ajude ela. Mas quando você contata alguém como se fosse contratar alguém, acho que no caso aí, atrair profissionais liberais só não é uma contratação, é uma parceria. Mas é você mostrar que tipo de resultado aquela pessoa vai ter, o que é que você está oferecendo. Não falar, vem participar aqui comigo. Mas, se você estiver aqui do meu lado, você vai ter essa vantagem. Ao seu lado, você vai precisar fazer isso para mim. Então, tem que ter a via de mão dupla, como é numa contratação, não é, Cris? É assim que funciona. Olha, aí a gente vai entrar na questão do comportamento, né? Porque é o ponto que não é que a gente discorda, mas a gente pensa diferente um pouco, né? Eu não necessariamente, o empreendedor, ele é legal que ele tenha a ideia e ele tenha a lucidez de entender que ele não é bom em tudo, que a ideia dele é boa, pode ser boa, mas pode não dar certo. Porque a gente lida com o fracasso, né? O empreendedorismo, ele está sujeito a fracassos, porque as ideias são ótimas até que dá errado, né? E é por isso que o autoconhecimento ele entra aí, porque ele tem que ter a competência de olhar para isso e saber que ele não é bom em tudo. Porque tem uma questão também emocional aí ligada à ideia. Porque toda vez que eu crio alguma coisa, eu tenho uma boa vontade em cima disso e acho que aquilo vai ser super legal, que vai dar super certo só porque eu acho que é legal. E a viabilidade disso, a viabilidade do negócio precisa ser estudado talvez por alguém de fora. E essa lucidez é importante que ele tenha. Não necessariamente, na minha opinião, o empreendedor ele é um líder. Eu acho que no meu olhar, o empreendedor ele é um cara que tem por competência natural criar coisas, proatividade, que são competências também de líder, tá? Mas não necessariamente ele tem a habilidade da liderança, porque a liderança mesmo, ela é a liderança, ela é uma competência que faz com que você desenvolva outras pessoas que vão entregar algo que seja em comum para aquilo que ele criou. Então, o empreendedor criou um CNPJ, só que o que envolve, os CPFs todos que envolve a operação acontecer, não necessariamente quem criou o CNPJ tem competência para tocar. Talvez ele possa ter alguém ali que conduza esses outros CPFs para fazer toda essa roda
se movimentar. De coisas que o empreendedor talvez não veja ou não queira, porque ele acha que não precisa em alguns momentos. Que é aquela brincadeira que eu faço, diferença entre dono e gestor. A diferença entre o dono e o gestor é que o gestor no dia a dia, ele tem uma visão diferente do dono. E às vezes esse dono e esse gestor é a mesma pessoa, principalmente no nosso negócio. Porque o nosso negócio, academias ou estúdios, que o cara, ele dá aula, ele é dono, ele é professor, ele é gestor, ele se vê colocando, se colocando numa postura de um cara só, tendo que administrar vários CPFs, inclusive o dele, que ele criou um CNPJ, entende? Então, não é que eu discordo, não é isso. Eu acho que a discórdia aqui ela é complementar, na verdade. Né? É porque o empreendedor, se ele se cobrar de que ele ainda assim tem que ser líder... Eu adoro aquele filme O Senhor Estagiário. Eu já te passei ele, né, Tati? Passou, eu fiz um vídeo sobre ele. Ela tinha que trazer alguém para trazer um CEO para pensar por ela. Eu, no meu negócio aqui da Brainfit, eu estou o tempo todo buscando alguém para me ajudar nas ideias. Porque se deixar, cara, eu estou criando uma empresa todo dia. Entendeu? Dentro da própria Brainfit. E isso também não é saudável, também é frustrante, não dá tempo. Entendeu? Então, olhando para a questão da liderança e do empreendedorismo especificamente, eu acho o empreendedor ele tem um viés da proatividade que é inerente à liderança, mas ele não necessariamente precisa ser o líder que aquele CNPJ que ele criou requer. Ele pode ter alguém ali para ajudá-lo. E isso ser uma puta do... Oh, pode falar, né? Ele ser uma puta de uma parceria. Por exemplo, eu e você, Thaís. Nós somos duas empreendedoras. Eu sou uma pessoa super de liderança, assim, eu vou no peito. Eu tenho um monte de cara aqui que já foi... Teve até uma pergunta qual a diferença do líder e do líder coach. E aí a gente pode fazer uma live depois para isso, tá? O Eric Rubinelli, se ele tiver ainda aí, a gente pode falar sobre isso, hein, Eric? Enfim, e aí... Mas assim, eu vou no peito como líder. A Thaís não, a Thaís ela vai pela beirada. É diferente. Ela vai conduzindo pela beirada. Então, eu e ela, esse match que a gente tem, nós temos competências complementares. Elas são diferentes em alguns pontos e são muito complementares, que no final elas dão um único negócio, que é fazer algo, que seja, o que for, acontecer, sabe? E isso, no mundo dos negócios, é fundamental para a saúde, não só de quem empreende, porque se você for pensar, olhando um pouco até para a pergunta eu sei que tem um monte de pergunta aqui que eu estou querendo responder, mas assim, se você for pensar, se você pode trabalhar para alguém e ser empreendedor, imagina se esse CNPJ, com todos esses CPFs ao entorno, cada um deles tiver a sua veia empreendedora, o negócio dele deslancha. Quando eu dou Nossa, alguma coisa... é o melhor perfil. É o melhor. Quando eu dou alguma coisa para as minhas meninas, eu espero delas mais. Elas sabem disso. Eu falo assim, vai, vê aí. Às vezes eu dou umas pegadinhas. Eu faço, tá, meninas? Não canta pra ninguém. Eu faço. Eu dou um negócio para ler, eu sei onde tá o erro e eu vou saber se ela viu ou não, porque o erro tá ali, eu já vi. Mas eu quero uma ideia, porque eu quero estimular essa questão sistêmica, entende? Que eu acho que é fundamental para empreender, tanto para empreendedores quanto liderança. E aí, olhando para isso, o sistêmico também é uma congruência de competências. Tanto o empreendedor quanto o líder, é legal que ele pense sim. Olha só a Magda. Magda, me entreguei, desculpa, foi mal. Mas acho que a Magda já A Paty entrou aqui e gostou do tema. Oi? O pessoal tá gostando A Paty. É muito... a Paty Tóquio. Deixa eu só ver. Ela até falou assim que é o eu, ela entra... A Paty Tóquio. Ela é como eu, ela entra pelas beiradas. Gente, só pra vocês saberem, deixa eu fazer o jabá da Cris aqui. A Cris, ela tem um livro sobre liderança, tá? Vocês olham lá no perfil dela, ela tem um livro sobre liderança focado em academias. Eu li o livro inteirinho, inclusive eu ia fazendo as coisas e mandando para ela, Cris, isso aqui, Cris. Ela tem um livro sobre liderança. Post-its aqui. Eu leio o livro com post-it, gente.
E tem um curso sobre liderança. Ela tem um curso sobre liderança sensacional, que foi esse que a gente fez no projeto lá em 2016. Um curso muito legal. O foco é para academia, mas no geral, todo o conceito que ela fala no curso é aplicável em outros mercados também, né? Você está Ó, passando as perguntas aí? acabei de ver aqui outra pergunta também do Alê. Vocês poderiam dar exemplos de grandes líderes de mercados ou áreas diferentes? Eu posso falar uma coisa sobre isso, Ah, Thaís? esse Eu sei você que... fala. Você Não é nem isso, não. Nem é isso. Mas eu quero dar aqui um exercício para vocês. Quem que falou? Patrícia Tótoro, meu amor. Eu quero dar aqui uma dica para vocês. Eu tenho um exercício para desenvolvimento das lideranças, eu tenho um exercício que é assim. Você, para ser um bom líder, você precisa dar ao outro autoridade, autonomia e desenvolver excelência nessa pessoa. Porque é só assim que você se transforma num líder de fato. Porque o líder servidor, aquele que oferece ao outro a capacidade do outro melhorar para um bem maior, é líder real. Até estava lendo o livro Mostre o Seu Trabalho, eu também te falei dele, né? Que você falou. nunca para de aprender, né? O eterno aprendiz, a aprender significa a é sem, aprender, né? Aprender significa reter. Então, sem reter o conhecimento ou o aprendizado, né? Então, você vai ser o eterno. É legal que você seja um eterno aprendiz. E aí, eu tenho esse exercício que quando eu quero desenvolver lideranças, eu peço para essas lideranças puxarem para si quem são modelos de líderes. Por exemplo, para mim, é Mandela, Nelson Mandela, né? Porque ele tem umas falas, não ele a pessoa, entende? Mas as falas dele, a maneira como ele encara, e eu pego os exemplos que ele usa do que ele entende como sendo o desenvolvimento das pessoas ou quanto que você precisa beneficiar as outras pessoas para que essas pessoas brilhem, porque isso é ser líder também. Não é liderança, não é você diminuir a sua luz para impedir que o outro brilhe, é dar a ela a oportunidade de brilhar também. E isso é muito... Olha, até me arrepia, essa é uma delas. Então eu peço para que... Aí eu vou devolver a pergunta do Alê com uma ideia. Façam vocês esses exercícios e peguem dicas de líderes ou nomes de líderes de mercado, conhecidos ou não. Por exemplo, Jesus Cristo também foi um baita líder, na minha opinião, tirando o cunho religioso, né? Mas assim, a ideia da pessoa, do homem, é um cara maravilhoso. Então, assim, vários exemplos de pessoas que são referências para mim. É o livro Monge Executivo, que é meu livro de cabeceira, é o que mais me representa em termos de liderança. Entendeu? Então, assim, dar um exemplo de liderança são todas aquelas pessoas que impactam o teu comportamento, a formação do teu caráter, a modulação disso tudo para que você se torne cada vez melhor, entende? E melhor para o outro. Porque liderar é isso aí. É você ser melhor para o outro. Não é ser melhor para você. Isso é muito louco. É muito louco. Mas é verdade. Eu sinto muito, mas é verdade. Então, quem não tem essa competência de olhar para isso e entender que eu desejo que os meus trainees, os meus líderes, os meus coaches sejam melhores do que eu. A Natália, que é dona de um estúdio, eu já fiz uma live com ela, a Natália Targas. Uma vez eu fiz com ela um negócio, eu falei assim, nossa, faz isso aqui porque você é melhor que eu nisso. E ela fala, pô, isso é demais. E saiu um baita texto lindo. Porque é isso, sabe, Thaís? A gente, E aí o empreendedor, nisso, o que ele tem também, na minha opinião, que combina? Nunca ele pensa em montar um negócio para dar errado. Não. Né? Não. Ele sempre E ele vai tentando até conseguir. Eu vou falar isso por experiência. Então, até achar. O olhar que o negócio seja, a ideia dele seja boa para o outro, é uma questão empreendedora. Mais do que executivo, mais do que aquela questão do empresarial, né? Do cara só da grana. Não. O mais legal é o cara que é empreendedor achar um cara com grana que quer investir na ideia, desde que a ideia seja boa. E essa é a roda. Essa é a roda do mundo dos negócios. O mundo, a propósito, o mundo, né? Uma nação inteira
se faz disso aqui, né? Empreendedorismo, empreendedores e empresários. Eu poderia até dizer que o empresário é o cara que acredita na ideia do outro e paga por isso. É verdade, é verdade. O empresário ele acredita na ideia do empreendedor e o gestor faz tudo acontecer, a roda girar, né? A engrenagem girar, ele né, coloca os processos para acontecerem. A É isso. Alessandra está me perguntando aqui se eu acho que faltam líderes no mundo. Pô, eu acho que faltam seguidores. Porque para ser líder você precisa de seguidor, né? Então, se você não tem pessoas que te seguem, é porque de alguma maneira você não tem essa habilidade. E aí você precisaria descobrir isso, o que te chama, sabe? Qual é a sua missão de vida realmente? Porque liderança, na minha opinião, tá, gente? Eu sou uma apaixonada por liderança, vejam. Isso não é um assunto para agora, mas puta, cara, liderar vai além de você. Não é fazer o outro fazer o que você precisa que faça. Liderar não é isso só, porque isso é gestão. Fazer o outro fazer o que precisa ser feito é gestão. Liderança é fazer o outro querer fazer o que precisa ser feito. É totalmente Exatamente. diferente. Então, Exatamente isso. até me arrepia. É Fazer o outro exatamente. fazer o que precisa ser feito é liderar. Se falta, eu não sei, talvez essas pessoas estejam escondidas e não estejam sabendo se comunicar direito para atrair seguidores e serem os líderes que poderiam ter. Aí precisa desenvolver nessas pessoas os talentos da liderança. Eu tenho tido excelentes revelações de pessoas que você não dava nada assim, ó. Dava zero para a pessoa e a pessoa fala: Nossa, mas isso é muito legal. Então, é isso aí. Isso é muito legal, porque sai de você. Liderança é fora de você, liderança é do outro, não é você. Você é só um instrumento. Talvez aquela perguntinha que falaram do líder com o líder coach, né? O líder coach é Do isso, Igor. né? O líder coach ele é esse cara Ele que tá. desenvolve, né? O líder Que coach ele desenvolve. dá muito prazer em fazer o outro se desenvolver. E tem muita coisa legal que se aprende com isso, né? Principalmente coisas como essa que você levantou lá atrás, que é toda vez quando você se impacta aí com, tipo, Cris, pelo amor de Deus, eu preciso lidar melhor com isso, com aquele comportamento de alguém, né? Eu Uhum. acho que você quando desenvolve a sua habilidade em liderar, né? Você para de se incomodar com o outro e as pessoas param de ser um desafio para você, porque o problema é dela, não é seu. E tem uma coisa que é muito legal do líder, a quem tem a liderança na veia, pelo menos eu olho assim por todos os lugares em que eu passei, as pessoas que trabalharam comigo, estagiários, pessoas que trabalhavam comigo. Inclusive, quando eu estava no portal da educação física, eu chamava os meus estagiários, os meninos de pequerruchos. Eles eram bem mais novos e eram estagiários, gente que estava começando, né? E hoje, anos depois, você vê que aquele menino que entrou como estagiário, que não sabia quase nada, hoje já está num cargo de liderança, e eu sei que aquilo fez parte, que eu ajudei ele naquilo. Outras pessoas que estavam perdidas na carreira, que trabalharam comigo lá quando eu abri minha primeira empresa, e que hoje estão em grandes empresas, estão trabalhando. Então, eu sinto orgulho de, alguma forma, ter feito parte do desenvolvimento dessas pessoas no começo. Então, a minha liderança em relação a eles, naquele momento, eles estavam comigo, trabalhando comigo. Mas o que eu fiz, né, nosso trabalho junto, fez com que ele se desenvolvesse. Então, isso, o líder, quem é líder, sente esse prazer, essa satisfação, essa realização também. Que vem também na diferença, que é o que você falou, né? Fazer o cara fazer uma tarefa é uma coisa, é gestão. Né? Liderança é aquilo que ele vai levar com ele. É você olhar para aquela pessoa que está trabalhando com você e falar assim, essa pessoa vai me substituir. Eu já tive líderes e eu já tive chefes, né? É pessoa que tinha medo de mim, tinha medo que, sabe aquela pessoa que compete? Então isso é ruim, né? Essa questão Então, da competência entre as pessoas tem uma palavrinha de 3 letras aí que chama ego, né? Então, acho que ah, tem uma questão importante de olhar para isso, principalmente na questão do poder, né? Quando a gente está falando de... O poder e a autoridade são coisas diferentes, tem no livro Monge Executivo.
Mas o poder ele é sedutor, né? Então ele entra em algumas áreas do nosso comportamento humano, e aí falando de comportamento, que por ele ser tão sedutor, ele nos compele, né? Ele nos leva a ter comportamentos que não são legítimos, e em algum momento a gente vai se arrepender. E tudo isso tem a ver com aquilo que a gente imagina, com a ideia que a gente tem de poder. Tudo isso é bem trabalhado quando você se conhece. Por isso que eu toco na tecla o tempo inteiro. Autoconhecimento, 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 sabe? Porque quando você lida com isso, com seus próprios fantasmas, né, interiores, você se sai bem, ainda que errando. Você se sai bem nas tentativas de dar certo, sabe? Tem algumas outras perguntas aqui, dicas para coordenadores, se a gente tem. No caso de homem e mulher que se apaixona e trabalha na mesma empresa. Ah, quando é para dar certo é lindo. Quando dá para errado também, meu Deus do céu, né? Dá errado, tá beleza. A Ju falando que ela é hoje personal, ela está tendo alguns problemas para se posicionar no online. Aqui é uma live boa essa, hein, Ju? Vou pensar nesse tema, que é um tema legal. Tem sim, um bom posicionamento. A gente parar de ter preconceito com online. Não temos mais espaço para ter preconceito com online. O único negócio aí é a gente tem que no online ser mais convincente do que no presencial. Por quê? Quando eu faço entrevista e o cara não me convence no online, não vai ser no presencial que ele vai me convencer, não tenha dúvida. Eu sempre falo isso, né? Porque os próprios candidatos falam, ah, puta, mas você nem me conhece direito, você acha que você vai me conhecer no vídeo? Ah, se eu não te conhecer no vídeo, presencial vai ser pior. Então, dá um jeito de me convencer aqui. Se você passar daqui, aí o resto vai ser mais fácil. Gente, a gente está caminhando para o fim. Nós estamos com... Sim. Nossa, talvez... passa rápido demais! Eu falo muito, né, Tata? Você viu? Eu também falei demais. Falou nada, falou bem. Eu não sei aqui se tem mais alguma pergunta. A gente tentou responder todas. Aqui tem algumas dicas. O José Luiz falou que... que engraçado, eu não consigo ver a pergunta inteira. O Karnal falou sobre a mágoa do dono do negócio que pode gerar nos funcionários por conta de suspensão. A pergunta não sai inteira aqui para mim, não sei por quê. Mas não entendi. Depois eu vou ver se eu consigo puxar. Tata, considerações finais. Quem tiver dúvida, tem algumas pessoas com dúvida aí sobre uma pergunta, inclusive, que falou sobre curso online, você tem que ter experiência, tem que ter conhecimento técnico e tal. Boa. Quem tiver perguntas sobre isso, sobre curso online, negócio EAD, que é uma coisa que eu vou falar, ainda esse mês vai sair uma série sobre isso, me chama lá no Instagram, no meu Instagram, _Thaís de Almeida, que aí a gente fala sobre isso, tá? Quem tiver dúvida sobre isso, que aí depois vocês vão acompanhar esse material que eu vou disponibilizar, né? Sobre liderança também é um assunto que eu adoro, porque eu sempre gostei dessa coisa do inspirar, né? Eu trabalho com empreendedorismo, com empreendedores, com empresários, justamente porque eu acho que as pessoas elas têm que ser felizes com aquilo que elas fazem. Não que eu seja contra a CLT, não que eu seja contra pessoas que fazem concurso público. Eu venho de uma família de pessoas que fizeram concurso público, eu sou a única empreendedora. Porque eu sou a favor de que as pessoas façam aquilo que elas gostam, né? E no ambiente de trabalho, tanto você como líder, quanto seus liderados, eles têm que estar felizes também, né? Então, essa é a minha missão. Gente, vamos fazer, você passa boa parte do dia trabalhando, vamos fazer o que a gente gosta? Então, vai abrir seu negócio para fazer o que você gosta, ou vai trabalhar numa empresa fazendo o que você gosta, né? E a liderança, para que o ambiente, tanto da sua empresa, sua própria empresa ou a empresa que você trabalha, o papel do líder em deixar esse ambiente feliz é fundamental. Por isso que a gente está falando aqui de empreendedorismo e liderança, por mais que assim, uma coisa não depende da outra, elas juntas são muito bom, tem bons resultados, né? Então, e para quem quiser me acompanhar, tem o meu canal no YouTube, que chama Universidade do Empreendedor, e tem o meu Instagram aqui, que eu estou à disposição. A gente já colocou aqui os seus contatos, os links, meninas né? estão escrevendo, os links estão todos aí. Eu também estou super aqui à disposição. A gente segue firme e forte nessa no nosso empreendedorismo empreitada.
de desenvolvimento de talentos, competências e negócios, né? De novo, eu tenho certeza que um país se faz, né, de empreendedores e de empreendedorismo, e são todos muito bem-vindos. A gente está realmente passando por um momento bem difícil, mas está sendo gostoso no final, porque a gente está se aproximando, né? A gente tem se aproximado cada vez mais até, eu acho que do online, né? Tá faltando, eu tô sentindo falta de bater uma taça de vinho com as minhas amigas, né? Mas, né? Aí você é com água com gás, mas você falou que ia tomar uma, né? Não, quando acabar essa confusão, eu vou beber. Geralmente eu não bebo, né? Eu faço brinde com água com gás, Alguém mas eu tem acho que que tá levar alguém para merecendo casa, sim. né? Levar a gente para casa. Mas sim, mas eu acho que a gente está podendo se beneficiar bastante, sabe? Com esses conteúdos, tem coisa muito legal acontecendo, eu incentivo bastante. Thaís, eu queria te agradecer mais uma vez Eu que pela agradeço. sua. É uma delícia sempre Obrigada. falar com você. A gente sabe quando a gente gosta da pessoa, quando a gente não enjoa, né? Ah, é. Eu ia até repetir o que você me falou essa semana, mas eu não sei se pode falar palavrão aqui. Ué, fala, amiga, Que eu você tá falei, na sua foi a casa. maior declaração. Gente, se vocês já tiveram alguma declaração de amor na vida, eu tive a maior esses dias, que foi a Cris. Eu não lembro o que que foi que a gente fez, o que que a gente falou, só sei que ela mandou assim, "Ih, eu te amo pra sempre, se fudeu." Se fudeu. Isso é a maior declaração de amor que alguém pode ter, né? O meu marido, eu já falei isso pro Fred. Aí o Fred fala, você não ama, você cisma. Eu falo que se dane. Racismo. Eu cismo. Querida, um beijo, muito obrigada. Você é uma linda. Obrigada, eu. Gente, todos vocês que estão aí, vocês são parte de tudo isso. Muito legal ter vocês. E até a próxima, tá bom? Um grande beijo para todos, Tata. Tchau, beijo. Obrigadão. Tchau, Pão com Obrigada, Ovo. gente. Boa noite. Tchau, Pão com Ovo. Tchau.